Você que está começando a ver esse vídeo agora, senta na cadeira aí, deita na cama, senta no sofá, se segure. Eduardo Brock está de contrato renovado com o Cruzeiro, para surpresa de alguns e para não surpresa de muitos, como eu, que já esperava que diante das deficiências no elenco do Cruzeiro e da forma com que vinha sendo tratada essa negociação entre Cruzeiro e Brock, para mim era inevitável que ele ia acabar permanecendo no Cruzeiro, até porque a gente não conseguiu se movimentar tanto para o setor defensivo nessa última semana da janela de transferências do futebol nacional. Acabamos contratando apenas o Zé Ivaldo, tínhamos outras baixas no elenco, como o Matheus Silva, que está completamente jogado para escanteio e parece hoje não fazer parte dos planos do Cruzeiro. Então estava muito claro e transparente que o Eduardo Brock ia estender o seu vínculo aqui no Cruzeiro e o contrato dele foi renovado por mais um ano. Vai até o fim de maio do ano que vem. O Cruzeiro até fez uma arte para divulgar a renovação de contrato. Arte essa que ficou bem legal, na minha opinião, né? O setor de marketing do Cruzeiro tem trabalhado bem. Então aí o Cruzeiro já anunciou a renovação do seu zagueiro Eduardo Brock. E cara, é aquele negócio, não dá pra gente esperar que o Brock seja um zagueiro 7, 8 todas as partidas. Ele tem muitos altos e baixos, isso é o que me preocupa demais. Ele consegue sim fazer bons jogos, mas por muitas vezes ele acaba entregando a paçoca. E eu tenho muito medo desses zagueiros que não conseguem ser constantes. Não adianta nada o cara jogar 1, 2 jogos bem e nos outros 2 ele afundar o jogo entregando o gol diretamente para o adversário, como o Eduardo Brock já fez inúmeras vezes, e os outros zagueiros também, né? Como por exemplo o Lucas Oliveira no clássico contra o Atlético, onde ele deu um gol para o atacante, o Wagner, né, tendo sido expulso naquela bola que ele perdeu parecida com a do Lucas Oliveira também. Então o setor de defesa do Cruzeiro hoje nos preocupa e muito. Não dá para esperar que o Brock seja sempre uma nota 7, 8. E é isso, vamos ter que conviver com as oscilações do Brock, provavelmente jogando ao lado do Zé Ivaldo. Ou pode ser que o Brock perca espaço também. Por que não? O site O Gol, né, através do jornalista lá Thiago Fernandes, já havia noticiado há uma hora atrás mais ou menos a renovação do Brock com o Cruzeiro e diz que o vínculo também vai até maio do ano que vem e que o salário do Brock é na casa cerca de 100 mil reais. Ou seja, não é nenhum salário astronômico para o contexto do futebol, mas para a realidade do Cruzeiro é um valor bem considerável. O Cruzeiro já deixou de renovar com outros atletas por terem um salário aí na casa dos 100 mil e o Brock, né, líder de elenco, enfim, parece ter alguma moral dentro do Cruzeiro, renovou e vai ficar aqui por mais um ano. O que é que nos resta fazer? Torcer para que o Brock tenha uma boa temporada, de poucas oscilações, o que eu acho difícil, porque ele é um cara de mobilidade muito limitada, não tem velocidade. Ele é bom para antecipar a jogada, mas quando ele não consegue e quando ele está distante do atacante, geralmente ele para o lance, dando as enxadadas dele, levando cartão amarelo. Enfim, já que renovou o contrato, eu desaprovo, mas quem sou eu para aprovar ou desaprovar? Me resta torcer para que dê certo, para que tenha uma temporada bem superior do que ele já teve aqui antes e que consiga nos ajudar a alcançar o nosso principal objetivo, que é o acesso para a Série A. Mas acho um erro o Cruzeiro não ter buscado alternativas para sua zaga e chegar ao ponto de ter que renovar com o Eduardo Brock. Seria muito repetitivo falar que o Cruzeiro deu mole, né, em deixar o Maicon sair? Seria, mas eu acho que deu. Então se o Cruzeiro hoje tivesse à sua disposição aí o Maicon e o Zé Ivaldo, seria excelente. E agora a gente tem que conviver com o Brock, com o Lucas Oliveira, com o Wagner, que a gente não sabe muito bem o que esperar ainda, e a pouca utilização da base, tendo em vista que o Paulo e o Everton, que são os dois principais zagueiros, né, praticamente estão jogados para escanteio, assim como o Matheus Silva. Então que o Brock consiga superar as críticas e a desconfiança da torcida e entregar um bom futebol e ajudar o Cruzeiro, que no fim das contas é o que interessa. Cruzeiro já está se preparando, né, para o jogo contra a Tombense, né, no sábado, 19 horas, próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada. Rodada essa que, caso o Cruzeiro vença, ele pode muito bem, tem boas chances de entrar já no G4 da competição. O Cruzeiro está com 3 pontos nesse momento, se eu não me engano o Bahia é o único com 6, então tem vários outros com 4 à frente do Cruzeiro, então pode ser sim que uma vitória nossa em Muriaé diante da Tombense nos deixe no G4 da Série B,
o que seria disparadamente a melhor posição do Cruzeiro até aqui, nesses mais de 2 anos de Série B. O Cruzeiro tá no atual momento, vamos ver. Errei aqui. Vamos lá. Aqui é o Brock ainda. O Cruzeiro nesse momento se encontra em 8º lugar, o que, se eu não me engano, já é também a melhor posição do Cruzeiro desde que ele passou a jogar a Série B. E caso vença, vai a 6. Então, como eu disse, o Bahia é o único que tem 6 pontos somados. Então, é torcer para Operário, Chapecoense, Sport tropeçar, Cruzeiro vencer para que tenha chances reais de chegar ali no G4, que seria legal. Mesmo não praticando, mesmo não tendo praticado, né, um futebol muito agradável de se ver diante de Bahia e Brusque, com uma vitória no sábado, a gente tem condições de ficar no pelotão de cima do campeonato, o que é muito importante. Mesmo se tratando apenas do início da Série B, é bom a gente não descolar daquele pelotão de cima. Então o Cruzeiro vai com força total, quase força total. Na verdade, muito distante da força total, né? O que dá pra gente saber é que o Cruzeiro já liberou a lista dos relacionados aí e temos desfalques importantíssimos. Os principais, na minha opinião, continuam sendo Edu no ataque e Canezinho no meio campo, mas temos por nossa vez também as novidades aí de Luvanor lá no ataque, e temos também o Leonardo Paes para entregar o meio campo do Cruzeiro. Então 2 goleiros, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral, e a crítica fica com relação ao Denivis, que mais uma vez, né, não voltou a figurar entre os relacionados do Cruzeiro, reforçando o que muita gente diz que ele possa estar de saída. Mas olha, a gente reforçar também que a janela nacional de transferências está trancada. Então caso o Denivis fosse sair do Cruzeiro nesse momento, seria para fora do país. Na zaga temos o Brock, Giovanni Jesus, Oliveira, Rafael Santos, Rômulo, Wagner e Zé Ivaldo. Então o Zé Ivaldo aí mais uma vez, a volta do Brock. E quem ficou de fora na linha defensiva ali foi o Bidu, que tem jogado pouco pelo Cruzeiro, né? Nas últimas rodadas ele não tem ganhado tantos minutos assim, apesar de ter entrado na última partida contra o Remo, mas não tem sido uma peça tão importante o elenco do Cruzeiro como eu achei que seria. Muito porque o Rafael Santos realmente está muito bem na lateral esquerda, então acaba tirando um pouco de espaço do Bidu, normal. Mas achei estranho o Cruzeiro não ir para esse jogo com um lateral esquerdo reserva. Quem rodou foi o Bidu. E fica a dúvida sobre quem será a dupla de zaga do Cruzeiro, né? Será que vai ser Zé Ivaldo e Brock? Zé Ivaldo e Oliveira? Oliveira e Brock? Zé Ivaldo volta para o banco? Não sei. Veremos no sábado, 1 hora antes da partida. No meio-campo, Adriano, Daniel, João Paulo, Leonardo Paes, Mitikov, Neto Moura voltando e William Oliveira. O Neto Moura só não foi relacionado contra o Remo porque ele já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Mirassol. E fica o questionamento também sobre quem será o meio-campo titular do Cruzeiro. Isso porque, na minha humilde opinião, o Cruzeiro fica muito travado jogando com 2 primeiros volantes. Então está sendo um erro do Paulo Pesolano, né? Eu não acho que ele devesse continuar insistindo em Mitikov e William Oliveira, não. Escolhe um dos dois para ser o cabeça de área e coloca um segundo volante, cara. O Adriano, que tem uma saída de bola um pouco melhor. Quem sabe o Neto Moura também, ao lado do João Paulo. Ou o Leonardo Paes ao lado do João Paulo, vai saber. A única coisa que eu discordo assim de maneira veemente é que o Cruzeiro deixe de jogar com 2 volantes, primeiros volantes, porque o time fica muito travado. Lá no ataque temos o Jajá, que deixou uma boa impressão na estreia. Temos o Luvanor, que muita gente está depositando todas as fichas nele, e eu faço parte dessa muita gente. Acho que a temporada do Cruzeiro está muito nas mãos desses reforços que vão integrar o elenco do Cruzeiro agora. Se eles forem bem, pode ser que o Cruzeiro suba de um patamar, né, e dê mais confiança para a torcida, o time deu uma encorpada. Mas se o Luvanor, se o Leonardo Paes, se daqui a pouco o Rafael Silva entrarem mal e não mudarem o patamar do Cruzeiro, meu amigo, eu tenho muito receio que a nossa temporada fique comprometida. E aí eu tô falando de coração para vocês, viu? Porque a impressão no Campeonato Mineiro foi boa, mas nos jogos mais competitivos desse ano, nós não fomos bem, por mais que em muitos, principalmente no Campeonato Mineiro, a gente tenha sido prejudicado pela arbitragem, no jogo contra o Remo também prejudicado pela arbitragem, mas o jogo do Cruzeiro não tá legal. Então seria bom fazer uma partida boa contra a Tombense para recuperar a confiança e o grupo engrenar de vez. Se Deus quiser, com esses reforços aí vai dar certo. Então temos Jajá, Luvanor, Rodolfo, Vitor Leque e Vagninho. Eu imagino que o time titular para o Cruzeiro amanhã será Rafael Cabral, Rômulo,
Brock, Zé Ivaldo e Rafael Santos. Sim, eu acho que o Oliveira vai para o banco. E eu gostaria de ver no meio-campo o Mitkov ao lado do Neto Moura e João Paulo. E no ataque, Jajá de um lado, Luvanor do outro e o Rodolfo centralizado. Acho que seria o que o Cruzeiro tem de melhor para a partida de sábado contra a Tombense. E você, tá depositando fichas no Luvanor, no Leonardo Paes? Vamos ver do que esses caras são capazes e se são realmente bons o suficientes para ajudar o Cruzeiro. Como eu disse, o Cruzeiro, caso vença seu jogo, tem muita chance de entrar no G4 da competição e seria legal para a confiança e até mesmo para os pontos somados nesse início de campeonato. Não começamos jogando bem, mas temos sim condições de recuperar o bom futebol intenso, de obediência tática que o time vinha aproveitando ali no Campeonato Mineiro e torcer para que o Paulo Pesolano tenha discernimento e escale bem esse time do Cruzeiro. Então, olhos aí no Luvanor, que tem tudo para estrear com a camisa do Cruzeiro, e fica o meu questionamento sobre alguns jogadores terem sido postos de lado. Denivis no gol, o próprio Ageu, que vinha sendo o melhor jogador do Sub-20 do Cruzeiro, está sem espaço e o Mitkov está ganhando dele. Enfim, acho que já começa a aparecer margem para a gente questionar muitas escolhas do Paulo Pesolano, mas vamos aguardar e ver, beleza? Aquele abraço para vocês, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.